Galerinha do terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a independência do Brasil, tá? Nem sempre o Brasil foi independente, então nós vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Para começar a falar primeiro da vinda da família real para o Brasil, para depois a gente falar na independência propriamente dita, tá? Lá atrás, vocês já sabem, né, que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Então, os portugueses, eles transformaram o Brasil num país, fizeram uma colônia de Portugal. Ou seja, o Brasil, eles vieram para cá, os portugueses vieram para o Brasil com o único propósito: resgatar toda a riqueza do Brasil para ser enviado para Portugal. Nós aqui, né, no nosso país, na verdade, era uma mina de ouro para eles. Tá certo? Os portugueses, a família real vivia, na época eram tudo reis, né? Vivia lá em Portugal. Aqui eles apenas retiravam o que era de valor. Lá em Portugal, os portugueses, Portugal tinha negócios com todos os países da Europa, inclusive com a França. O imperador da França, que era o Napoleão Bonaparte, ele fez um decreto onde ele fez um bloqueio continental, tá? Estabelecendo que os países da Europa cortassem relações com os ingleses, fechassem seus portos com os ingleses. Mas o rei de Portugal, né, não aderiu a esse bloqueio, não quis fazer esse bloqueio. Então, o que eles fizeram? Os franceses, Napoleão Bonaparte, né, eles invadiram Portugal e a família real juntou sua corte e veio fugindo para o Brasil, onde era a colônia deles. Quando eles vieram para cá, Dom João, ele era o príncipe, porque a mãe dele ainda era viva, que era a Dona Maria I, que era a rainha de Portugal. Era uma mulher muito doente. Mas essa vinda da família real para o Brasil não foi de tão ruim assim para o Brasil, tá? Quando eles vieram para cá, eles instalaram o governo dele no Rio de Janeiro e eles montaram muitas coisas boas aqui no Brasil. Eles construíram a Academia Militar, a Academia da Marinha, fizeram um jardim botânico, fizeram museus, eles fizeram a Academia de Belas Artes, um arsenal da Marinha, a Biblioteca Nacional. Muitas coisas foram feitas aqui boas para o Brasil. Inclusive, eles fizeram a abertura de fábrica, o que permitia produzir, fabricar aqui no Brasil, tá? Porém, tudo isso, né, vale dinheiro. E a corte real, eles viviam em luxo, eles viviam com muito luxo. Eles não viviam com pouca coisa, tinha que ser muita. E para poder fazer com que eles vivessem naquela mordomia toda, eles precisavam de dinheiro. Com essas construções todas, o que aconteceu? Portugal começou a aumentar os impostos. Na verdade, antes disso, o Brasil, ele deixou de ser colônia e ele passou a ser um Reino Unido. Ou seja, Portugal tinha uma extensão de Portugal, que era o Brasil. É como se fosse, né, um estado de Portugal, mas não próximo, não grudado a ele, afastado, né, em outro continente. E aqui os valores dos impostos eram muito altos. Então tinha que estar pagando muitos impostos para poder bancar, né, toda a riqueza, toda a mordomia que a família real queria viver, tá? Então, eles vieram para cá, né, esse processo todo foi pouco tempo, porque eles vieram para cá em 1808, né, quando eles vieram para cá, e em 1810 eles já tinham fundado e já tinham cobrado todos esses impostos, e os brasileiros não estavam muito contentes. Muita gente lutou contra esses impostos para o Brasil ser independente, tá? O que aconteceu? Como o príncipe era o Dom João, ele era ainda um príncipe, a mãe dele, que era doente, em 1815
em 1818, desculpa, ela veio a falecer. Quando ela faleceu, o Dom João, ele foi coroado rei. Quando ele foi coroado rei, ele já tinha um filho. O nome do filho dele era o Dom Pedro, tá? Ele foi solicitado que voltasse a Portugal. Sendo assim ele rei, ele voltou para Portugal, mas ele não deixou o Reino Unido aqui do Brasil sem ninguém para governar. Ele deixou o príncipe regente, que no caso era Dom Pedro, tá? Ficou aqui Dom Pedro, que era casado com a Dona Leopoldina, e os dois ficaram aqui governando o Brasil. Essa é a história da vinda da família real para o Brasil. Na nossa próxima aula nós vamos falar como realmente ele se tornou independente, porque até o momento Dom Pedro era o príncipe regente, mas ele não era independente de Portugal. Tudo que era feito aqui, que era construído, todos os impostos, ia ainda para a corte portuguesa, tá certo? A gente se vê na próxima aula para falar um pouquinho da independência. Tchau, tchau, até a próxima.